nosso backup. E vamos iniciar nossa gravação aqui. Padrão, tem que ver se está tudo certo. Ok, está gravando os dois. A princípio está funcionando. Tudo tranquilo? Muita matéria aí dos outros professores? Claro que vocês vão dizer que não, né? Ah, é, eu também sou estudante, né? Nós estudantes, a gente sempre diz que tá puxado. Mas aqui, ó, no meu caso aqui, tá bem leve, né? Bem tranquilo, né? Então, hoje a gente vamos ver se a gente consegue terminar aí esse capítulo, que é o último capítulo, para a gente fazer a nossa avaliação, que está previsto lá pelo dia 20. Mas antes de eu iniciar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente já conversou sobre o início, desde o início do nosso bate-papo aí, que eu possa ajudá-los. Inclusive é importante, né, a gente saber a dúvida de vocês para ver em que ponto ficou falho, ou eu falhei. Bom, não interessa, o ponto onde ficou falho, né? E que eu possa reforçar, fazer aí um torniquete aí, fazer um curativo, para que a gente fique preparado. Então, eu quero dizer para vocês também que os exercícios já estão disponíveis ali no Moodle, e vocês têm liberdade de começar fazendo, ou se já estão fazendo, e toda vez que nós nos encontrarmos, a gente vai tirando as dúvidas. Eu acho bastante interessante, bastante oportuno nós fazermos isso, né? Observem que eu não estou pressionando vocês em nada, estou deixando bastante à vontade, mas como eu sei que vocês já são adultos, mas o deixar à vontade também, isso é uma faca de dois gumes, né? Mas eu ainda vou optar por essa situação. Está ali os exercícios, está ali o resultado, estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Perfeito? Então, botamos para gravar. Estou com fone de ouvido, antes que eu me esqueça. E a nossa frequência, daqui a pouco eu faço a nossa chamada aí virtual. Então, pessoal, vou aumentar isso aqui. Qualquer coisa, vocês, por favor, usem o áudio aí para nós conversarmos. Então a gente ficou no nosso último encontro, nós conversamos sobre a importância do custo total de capital. Ou seja, nós, para fazermos o investimento, para fazermos a empresa andar, nós vamos ter que captar dinheiro de terceiros e recursos próprios. Só que quando a gente diz que precisa captar, isso tem um custo, né? Tanto para capital próprio como para capital de terceiros. E aí a gente vai identificar que, por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, aqui, o exemplo que eu estou dando aqui, houve uma captação dos bancos no valor de 3 mil e houve uma captação no valor dos sócios, através do capital social, de 10 mil. Cada um tem suas respectivas taxas e a gente calcula o custo médio ponderado de capital, foi aquilo que eu disse para vocês, que é aquela taxa que a gente costuma usar na própria sala de aula, academia, etc. Né? Por que essa taxa é boa? Só para lembrar, porque ela baliza o seguinte: qualquer investimento que nós fizermos, a gente tem que observar qual é o retorno dele, né? E comparar com os custos, né? Então, lembra do retorno sobre o investimento? Então, a gente tem que comparar com os custos. Mas o nosso papo de hoje, a gente já tinha conversado na aula anterior, hoje a gente vai ver o quê? A gente vai ver como é que eu calculei, como é que eu cheguei nos 9, como é que eu cheguei nos 18,5 e como é que eu cheguei nos 16,2. Perfeito? Então nós vamos nos concentrar aqui, ó. Primeiro momento. Esse cálculo dessa taxa aqui, ela é bastante simples, né?
É assim, ó, só antes de eu mostrar qualquer fórmula para vocês, eu só vou fazer um aquecimento mental. Se a gente compra uma camisa aí, né, de R$ 100 e quer financiar isso em 10 vezes, né, quer pagar em 10 prestações aí, e eles dizem, olha, o juro que você vai pagar vai ser aí, sei lá, R$ 10, né? Então, como é que a gente calcula isso? É pegar os juros que nós vamos pagar dividido pelo valor do empréstimo que a gente pediu para comprar a camisa de 100. Então é 10 dividido por 100, vai dar 10%. Então os juros foi equivalente a 10%. Né? Então esse cálculo é um cálculo bastante simples. E isso não é diferente na empresa. Eu vou ver o meu volume de empréstimos que eu pedi, vou ver os juros que eu paguei e divido, né? Juros pelo principal, lá em matemática financeira, vai me dar uma taxa de juros. Essa é o custo que eu vou pegar. O que eu tenho que acrescentar para vocês é que, além dessa taxa que a gente vai calcular, a gente tem que lembrar que a empresa, quando tem despesas financeiras, ela tem um benefício fiscal. Então, ao final das contas, embora esse custo seja um custo que a gente vai calcular, ele ainda tem um aproveitamento desse benefício fiscal que dá um desconto para a empresa vai ter uma taxa um pouquinho mais baixa, um pouco mais baixa, do que aquele custo que a gente está pagando aos bancos. Então isso eu vou demonstrar para vocês aqui de forma quantitativa e vai ficar bem simples de entender. Né? Às vezes conversando parece difícil, mas neste caso aqui é muito simples. Ou seja, afinal, tudo agora que nós passamos não tem nada de complicado. Né? Eu tenho me esforçado mais em tentar explicar para vocês as coisas de onde vêm, para que a gente não fique só apertando o botão e calculando a fórmula sem saber o que tem. Então, a gente vai chamar de custo de capital de terceiros, essa é a fórmula geral, que a gente diz que é o após o imposto de renda. Então, a gente vai calcular o custo de capital de terceiros antes do imposto de renda e vamos descontar o imposto de renda e é a taxa que a gente quer. Isso é a fórmula geral. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou esmiuçar a maneira mais prática que a gente utiliza, né? Mais simples, né? Vamos registrar aqui a formação acadêmica, mas vamos também demonstrar o nosso dia a dia. E que vocês já fazem isso com bastante... já fizeram essa conta várias vezes, e aqui só está de uma forma mais acadêmica. Então, para calcular o custo de capital de terceiros, eu vou precisar do demonstrativo, ou seja, dois demonstrativos, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Tá certo? Que já é conhecido. Por que eu tenho que utilizar esses dois demonstrativos? Porque eu tenho que buscar, eu tenho que pensar essas informações. Deixa eu passar mais um slide aqui para frente, que eu tenho uma fórmula que fica mais fácil. Então, aquela fórmula geral que eu passei, ela pode ser simplificada da seguinte forma. O que é o custo de capital de terceiros? E aí a gente está utilizando uma fórmula mais caseira, porque a gente vai ter que calcular o custo de capital de terceiros antes do cálculo do imposto de renda, ou seja, antes do benefício fiscal, e após o benefício fiscal. Então a gente vai, no fundo, a gente vai querer a fórmula, ou seja, as despesas, o custo de capital de terceiro após o pagamento do imposto de renda, após o desconto do imposto de renda. Então, aquela fórmula um pouquinho mais sofisticada, a gente pode simplificar essa nossa fórmula no seguinte. E aí a gente apelidou, né, embora a fórmula geral não tenha essa informação, mas a gente botou de KIB, ou seja, o I é de interest, né? Custo, K de custo, custo de juros bruto, vamos chamar assim, bruto. Até, na verdade, essa aí foi uma ideia dos nossos colegas de fases anteriores, que para dizer, olha, professor, para a gente não se confundir, o que é custo de capital terceiro antes do imposto de renda e depois do imposto de renda, como a gente vai ter que trabalhar, vai ter que transitar nessas duas informações, vamos quem sabe se eu bota aí, vamos chamar de KIB e outro de Q. Na verdade, é o custo de capital de terceiros após o imposto de renda ou líquido. Eu gostei da ideia e depois de
de toda aquela fórmula matemática correta que eu apresentei no primeiro momento, a gente pode usar essa fórmula tupiniquim aqui, essa fórmula caseira, que é bem simples. Então, o primeiro passo, o que é? Custo de capital de terceiros bruto, ou seja, antes do imposto de renda, é buscar despesas financeiras e dividir pelo passivo oneroso. Mais uma vez, repito, é coisa que a gente faz isso aí, é que vocês fazem isso há bastante tempo. Por exemplo, caso da camisa. Se vocês querem comprar uma camisa que custa 100 e não tem dinheiro, pede um empréstimo ou financiam na própria loja e fazem prestações. Então, o passivo oneroso vai ser as minhas dívidas ou o meu empréstimo. E as despesas financeiras serão os meus juros, juros sobre o empréstimo. A divisão disso aí vai me dar o quê? Uma taxa. Botando na prática, o que eu vou buscar? Onde eu busquei aí as despesas financeiras? 451. Então eu vou lá no demonstrativo financeiro. Olha lá, despesas financeiras, prontinho aqui, ó, 451,36. Já vou aproveitar e lembrar para vocês que eu disse para vocês que às vezes, né, as empresas não utilizam despesas financeiras e receitas financeiras, e sim resultado financeiro líquido. Estão lembrados? Que na verdade eles fazem a diferença entre 1.000 menos os 451 e aquele que for maior, a gente identifica. Ok? Tá certo? Então eu quero dizer para vocês, quando acontecer no balanço real que a gente vai trabalhar, que as despesas financeiras não aparecem de forma clara assim, a gente tem que ir nas notas explicativas e eu vou informar. Porque eu não posso pegar as despesas, o resultado financeiro líquido. Porque, na verdade, quando eu pego esse resultado, eu estou misturando as duas. E, na verdade, eu quero pegar essa despesa financeira pura. Ou seja, vocês só vão ver essa diferença, só vão ter contato com essa diferença se fizerem os exercícios. Porque tem balanços que estão assim como eu estou apresentando e tem outros balanços que elas estão de forma sintética, né? Mas eu deixo claro quando for assim, vocês não são obrigados a adivinhar, está lá nas despesas nas notas explicativas, as despesas financeiras. Bom, isso é uma informação ainda importante para quem vai fazer os exercícios. Então, eu prefiro esse slide aqui que me diz, então eu busquei o 451, que são as despesas financeiras, ou o chamado juros, né, pode ser juros de empréstimos, financiamentos e debêntures. Não interessa a classificação, interessa que a empresa, seja de debêntures, seja juros de empréstimos ou de financiamento, ela coloca todo esse valor nessa rubrica despesas financeiras. Dividido o quê? Pelo principal, lá de matemática financeira, ou seja, do passivo oneroso, aquilo que eu pedi emprestado. Né? E lembrando, o que é passivo oneroso mesmo? Lembram disso? Passivo oneroso, deixa eu ver se eu deixei escrito isso. Está em slides anteriores. O que é passivo oneroso? Passivo oneroso, na verdade, é o que é? São as rubricas de financiamentos, empréstimos e debêntures, de curto e longo prazo. Sempre vai ser isso aí. Tá? Se por acaso, em algum momento, alguma outra rubrica representar, eu vou colocar isso lá nas notas explicativas. Bom, então eu preciso pegar passivo oneroso, de curto e longo prazo. Então eu vou aqui no passivo circulante, que são as rubricas consideradas de curto prazo, que pela contabilidade é um prazo de até 1 ano. Aí observei que nós temos os financiamentos. Opa, isso aqui me interessa. Depois eu fui lá no longo prazo. Opa, eu observei que aqui tem debêntures. Então, por exemplo, e os empréstimos? Não, nesse caso ela não pegou empréstimo. Ela só fez captação de longo prazo de debêntures, que eu já expliquei para vocês, que são títulos de créditos que a empresa pode imprimir, pode criar para poder buscar recursos de terceiros. Ou seja, é uma forma de captação de dinheiro própria. E financiamentos e empréstimos, como eu já disse para vocês, só o banco pode fornecer esses tipos de empréstimo. Bom, 1.432, 1.888. Vou lá e transfiro para a minha fórmula. Olha lá. Muito simples, né? Está lá, 1.432. E aí, eu vou calcular
o custo de capital de terceiros. Essa é a fórmula geral, mas para a gente, como a gente, na verdade, a empresa vai utilizar o custo de capital de terceiro após o imposto de renda, eu vou primeiro calcular o nosso chamado QIB. Fica até fácil de decorar QIB, né? Da alimentação nossa lá, quem gosta de QIB, que é despesas financeiras sobre passivo oneroso. Nenhum problema, coisas que vocês estão acostumados a fazer. O que a gente vai utilizar para a empresa é o seguinte, é que a gente, depois que calculou o QIB, aqui, nós vamos tirar o imposto de renda. Ou seja, nós vamos calcular o imposto de renda para a gente saber qual é a vantagem que a gente tem. Lembra que a gente, quando calculou lá no capítulo de desempenho operacional, que quando tinha uma despesa financeira, ela diminui o lucro, e aí diminuindo o lucro, na hora de eu calcular o imposto de renda, eu estou ganhando um pouco de imposto de renda, o equivalente à taxa, à alíquota que eu estou usando? Então é o seguinte, na verdade, para o banco que eu peço emprestado, eu vou pagar 13,64. Mas ao final da conta, quando eu jogo isso dentro da empresa, quando eu contabilizo, eu acabo tendo uma moeda fiscal na hora de calcular isso aqui. E aí essa moeda fiscal vai ser útil para mim para bater o imposto de renda futuro que eu vou utilizar. Então a empresa diz assim, o método diz assim, bom, se você vai aproveitar, então eu quero dizer que o custo de capital de terceiros ele vai ficar um pouco mais barato no final para você, para a empresa. E é esse então o custo que nós vamos buscar, que nós vamos utilizar. Então não é o CAI bruto, e sim o CAI líquido após o imposto de renda. Então vamos voltar aqui, ó. Tá aí o porquê que eu achei os 9%. Embora não tenha o CAIB, é porque na literatura, isso aqui no primeiro momento, eu estou apresentando a literatura, eles não costumam utilizar isso. Eles botam entre parênteses no lado, etc. Tal. Mas nós, na hora do dia a dia, a gente vai utilizar. Tá certo? Na hora de a gente botar a mão na massa, a gente não vai usar o CAI e especificar se é antes ou depois. Vai usar o CAI líquido e CAI bruto, que vai ficar muito mais fácil. Ideia dos próprios estudantes e próprio de quem bota a mão na massa e quem fez e que realmente ele vai facilitar a nossa vida. Então, eu quero dizer para vocês que a primeira informação, ele é extremamente muito fácil. Né? Fácil de calcular, não tem problema, já é definido. Perfeito? Pergunto, nesse cálculo alguma dúvida? Me parece simples, né? Vamos lá, as informações. Eduardo, isso mesmo, mas não consegui ainda. Ok, o Eduardo fala que está tentando conseguir, mas ok. Estou torcendo por ti. Carolina, debêntures mesmo. Lembra, debêntures ele é um passivo oneroso. E o que é um passivo oneroso? É aquilo que eu pego de empréstimo. Só que o passivo oneroso, a rigor, ele é dividido, ele é categorizado em 3 informações: empréstimos, financiamentos e debêntures. Mas isso é apenas uma classificação contábil, fiscal. Na verdade, qualquer uma dessas rubricas, é quando a empresa capta dinheiro para a empresa. Capta dinheiro para dentro da empresa. Então, se eu vou no banco, eu pego um financiamento ou um empréstimo. Qual é a diferença mesmo de um para o outro? Empréstimo é quando esse dinheiro que eu estou captando, eu não alio, eu não condiciono a um ativo que está sendo financiado. Geralmente é usado para capital de giros e etc. Já o financiamento, ele é condicionado e fica aliado a um ativo que eu vou buscar. Então, por exemplo, se eu quero pegar um financiamento para casa, então está explicado. Eu não peço empréstimos para casa, eu peço um financiamento para casa. Ou seja, o dinheiro que eu vou pedir é para utilizar para a compra de um bem. E esse bem fica como garantia. Né? Mas isso é apenas uma explicação, como eu disse para vocês, teórica, simples, né? que na verdade é só para classificar em termos de contrato. As debêntures, que eu quero dizer, Carolina, embora tu já tenha entendido, no caso das debêntures, empréstimos e financiamentos, quem faz isso é banco. Mas o governo permite que a empresa também possa buscar dinheiro, possa pedir dinheiro emprestado. Como? Ela emite um título,
o qual nós vamos chamar de debêntures, e ela mesmo vai vender esses títulos para pessoas físicas ou jurídicas, e aí busca esse dinheiro com comprometimento de pagar. Perfeito? Então, debêntures, ela é classificada como em financiamento e empréstimos para efeitos contratuais, mas para o nosso raciocínio, todos eles têm a mesma função, é trazer dinheiro para dentro da empresa. Tá certo, Carolina? Já tinhas entendido na metade, mas é isso aí. Bruna disse que não há alienação de bens no empréstimo. Exatamente. Eu acho que essa expressão bem correta, bem técnica. Às vezes eu não gosto de falar tecnicamente para a gente entender bem. Depois que a gente entende, eu sei, então porque finanças nada mais é do que a nossa própria vida, é o próprio orçamento doméstico que a gente tem, as mesmas atividades domésticas que a gente tem. Claro que com um pouquinho mais de sofisticação, mas para a gente entender de primeiro, eu gosto de falar bem o simples, né? Um linguajar bem simples para a pessoa entender e depois completo com o que tu estás dizendo, né, Bruna? Perfeitamente. Empréstimo é que não aliena os bens, né? Geralmente é para capital de giro, né? Não aliena o bem, mas se eu tiver que pedir um empréstimo, a questão de garantias, eu sou obrigado a dar garantias também. Seja lá, empréstimo ou financiamento, quando eu pego isso no banco, eu sou obrigado a dar garantias. E essas garantias geralmente são reais. Mas a tua expressão é perfeita. Já o financiamento, ele aliena o bem. Então a gente vê, quando compra carro, compra casa, a gente pede um financiamento, o nosso bem fica alienado. Perfeito, é isso mesmo. Essa é a palavra correta, fica alienado. Né? Fica condicionado, que se eu não pagar, eu tenho que devolver o bem. Por isso que as taxas do empréstimo, que é um pouco mais arriscado, elas são um pouco maiores. Bom, mas não quero me alongar nisso aí, que a gente já conversou sobre isso aí um pouquinho. Então, é isso aí. Então, deixa eu voltar aqui. O que eu quero só frisar para vocês, que o primeiro passo nós já demos, que é o cálculo do custo de capital de terceiros, ou seja, identificar a taxa de juros que eu vou pagar por essa captação, por essa busca de recursos, pelo empréstimo, financiamento ou debêntures. Fechado? Tranquilo. Agora eu vou calcular, por exemplo, todas as pessoas que botam dinheiro na empresa, seja sócios, majoritários ou minoritários, ele precisa ser remunerado, óbvio, né? Então eu entro na empresa para ser sócio da empresa, no final do ano, provavelmente, né? Tem uma data específica, eu tenho que receber os meus dividendos, né? A distribuição dos lucros. Aí a ideia é o seguinte, antes de eu botar o meu dinheiro, eu sempre pergunto, qual seria a possível remuneração que vocês vão me dar se eu investir na empresa? Então a empresa tem esse compromisso não só de pagar os bancos, como também pagar a remuneração dos proprietários. E como é que faz essa conta? Então a gente vai ver como é que a gente busca como é que a gente calcula esse custo de capital de terceiros. Perfeito? Então eu quero mostrar para vocês como é que é o 18,5. Então isso aqui é uma taxa mais de longo prazo. Ela não é um cálculo assim simples, né? Mas é fácil de entender. Né? Ela é um pouco mais sofisticada, exige um pouco mais de recursos, porque essa informação ela exige mais uma precisão, ela não está tão disponível assim no mercado. Ela está muito, vamos chamar assim, escondida, obscura. E como é que a gente faz isso? Então eu vou mostrar para você. Então esse é o nosso segundo ponto que nós vamos calcular. Pessoal, por favor, se tiver alguma dúvida, me interrompam. Né? Então, como é que eu vou calcular esta taxa aqui? Então, existem vários métodos. Tá? Então, para calcular o custo do capital próprio, existem vários métodos. Um dos métodos que eu vou utilizar é o modelo CAPM, ou KPM, talvez você já tenha ouvido falar. Tá certo? Este é o modelo que é o mais utilizado na prática. E como é que esse modelo é calculado? Esse modelo é calculado,
embora a fórmula pareça sofisticada, mas ela é toda ela tabelada e ela é bastante simples da gente utilizar. É muito simples, é só somar e diminuir taxas sem nenhum problema. O mais interessante é entender de onde que vem esses recursos e por quê. Isso aí é bastante promissor. Então esse CAPM que foi calculado, né, que foi criado por Sharpe e Lintner, eles são americanos, né? São americanos, e essa taxa aqui, essa fórmula foi criada para mercados que a gente chama de economia estável, né? Uma economia de mercados consolidados, como a gente chama. E aí eu pergunto para vocês, se nós colocarmos essa taxa, essa fórmula aqui no Brasil, ela, da forma como ela está, dessa forma original aqui, ela não tem bons resultados, a gente não chega a resultado nenhum, porque a nossa economia é muito volátil e aí não obedece um raciocínio de uma economia estável. E como é que a gente vai fazer isso? Não, então nós vamos pegar esta que é uma boa ideia, é a forma que eles utilizam lá nos Estados Unidos para calcular o custo de capital próprio, e vamos adaptar a países, ou seja, que têm uma economia instável, né? São chamados mercados emergentes. Então eu vou criar alguma variável, por isso que está aqui em preto e depois essa que está em vermelho, eu vou criar algumas variáveis que me permitam que eu possa utilizar e tenha os benefícios dessa descoberta aqui, dessa maneira bem prática, né, e bem eficiente de calcular o custo de capital de terceiro. Até hoje isso é utilizado e é o que é usado atualmente. Então, uma das coisas que é colocada aqui é o risco país. Mas nós aqui, nós fomos um pouquinho mais à frente. Nós pegamos essa mesma fórmula aqui e a gente acrescentou mais algumas rubricas. Então aqui, que a gente vai chamar de taxa nominal no Brasil. E depois eu explico a taxa real no Brasil. Então o custo de capital próprio, né, nós vamos pegar a taxa que Sharpe e Lintner descobriu, né, e vamos acrescentar algumas variáveis que nos facilitem, que nos propiciem a gente utilizar essa fórmula aqui no Brasil. Então, o que eu vou botar? Eu vou acrescentar nessa fórmula aqui algumas instabilidades do país, que aí eu tenho plenamente condições de utilizar. Eu vou pegar dados internacionais no primeiro momento, acrescento essas variáveis que me permitem utilizar aqui no Brasil. Perfeito? Então, nós temos a taxa nominal e a taxa real. Essa taxa real no Brasil, na verdade, a gente não vai utilizar no primeiro momento, embora seja muito utilizado, né? Para a gente saber quanto ganhou efetivamente, nós temos que tirar a inflação. Mas como no Brasil e como nos nossos cálculos nós vamos trabalhar com as taxas nominais, então essa vai ser o método perfeito para que aquele precise. Se por acaso quiser conhecer a taxa real no Brasil, é simplesmente tirar a inflação. Se vocês quiserem uma palhinha a respeito para lembrar o que é taxa real, é assim, quanto que eu ganho na poupança? 2% ao ano. Quanto que está a inflação? Então, o meu ganho foi 2%. Bom, é um ganho nominal, não é o real. Porque se eu tirar a inflação hoje, que está girando em torno do centro, eu tive uma perda de 3%. Então, efetivamente, realmente eu não estou ganhando, 2%. Eu estou perdendo 3%, tá certo? Mas isso é para uma análise mais específica, é uma análise mais de indicadores. O que a gente vai utilizar é essa fórmula aqui. Então, eu vou me focar nessa fórmula e explicar para vocês o que significa cada uma dessas rubricas aqui e depois aplicar depois a gente fazer um micro exemplo aqui da utilidade dela aqui, que é muito simples. Mas, claro, alguém já queimou a pestana, muito sobre isso, gastaram muito fosfato para que a gente pudesse ter essa informação. E agora isso que é o bacana, né? Agora foi ofertado para o público e é uma maneira bastante fácil de calcular. Então nós vamos ver
como é que se calcula isso aí. Então eu vou explicar item por item e pergunto para vocês se tem alguma dúvida, alguma noção. A princípio, eu gostaria que vocês entendessem bem o mecanismo, né? Então, voltando, resumo, né? O que é o custo de capital total? Na verdade, eu quero saber qual é a taxa de juros global da empresa que eu tomei dinheiro de capital de terceiros e próprios, que eu vou colocar no meu investimento e quero saber quanto isso está custando. Essa é a teoria, essa é a ideia. E aí a gente vai precisar. Bom, para calcular o custo de capital de terceiros, é bastante simples, como a gente já definiu, e vou calcular o custo de capital próprio, que é a fórmula que a gente está vendo. Depois faz uma média ponderada, aquilo que vocês fazem com as notas. Eu vou pegar a taxa e mais o volume de recursos que eu peguei, vou multiplicar um pelo outro e dividir pelo somatório de quanto eu peguei de empréstimo. Isso tudo está registrado, tudo está anotado e a gente vai ver para e passo. Estou falando assim em geral, é como se eu estivesse conversando com vocês e se alguém me pedisse para resumir em poucas palavras o que eu quero, o que a gente quer. Então é isso que eu vou fazer. Então vamos ver como é que foi construída essa fórmula e como é que a gente vai utilizar. Então vamos lá. Primeiro, aqui tem um RF. RF significa Risk Free. Então, na verdade, o primeiro passo que eu tenho que buscar é saber quais são as taxas que têm risco praticamente zero, que estão sendo negociadas, por exemplo, em mercados estáveis, tipo Alemanha, Estados Unidos. Isso aí nós vamos tabelar. Vocês não vão ter que procurar nada, eu já vou informar para vocês. Como é uma taxa de longo prazo, isso não muda da noite para o dia, eu vou tabelar. Bom, e o que a gente usa são chamados os títulos do governo americano, chamado Treasury Bonds. Na verdade, é o mesmo, é o irmão do Tesouro Direto que a gente faz aplicações aqui no Brasil. O que é o Tesouro Direto? Na verdade, o governo precisa captar dinheiro, ele emite títulos, tem vários nomes, LFT e vários outros nomes, ou seja, são títulos de crédito, que a gente bota o dinheiro lá no Banco Central, ou no banco que a gente vai operar, depois transfere o Banco Central, e ele me dá um papel, dizendo que vai me pagar, vai me devolver o meu principal e mais uma taxa. Só que em vez de nós usarmos as taxas do título do Tesouro aqui do Brasil, como eu disse para vocês que eu preciso adaptar essa taxa dos Estados Unidos para o Brasil, eu nesse primeiro momento aqui, nessa primeira fase aqui, eu vou buscar somente dos mercados que estão em equilíbrio. Bom, risk free ou títulos cujo o risco é zero, por isso que ele diz assim, risco de livre, o risco é livre, praticamente zero. Então, a gente vai buscar taxas de países equilibrados, de economia equilibrada, para que a gente comece a calcar a nossa taxa. Então, a gente começa assim, ó. Eu vou buscar a taxa livre de risco e vou acrescentando os diversos riscos que eu vou encontrando no sistema para eu chegar nesta conclusão aqui. Então, lembro daquele slide que diz lá, risco versus retorno? Para eu ter a minha taxa total, ela sempre vai ser composta do quê? De uma taxa livre de risco, mais um risco que a gente quer correr. Não é isso? E aí eu vou ter a minha taxa total. Bom, voltamos aqui. Então está aqui o conceito, são títulos públicos americanos que têm uma maturidade de 10 anos. Então a gente está utilizando títulos que têm uma maturidade de 10 anos. Assim como aqui no Brasil também tem esses nossos Tesouro Direto, tem títulos de 10, de 5, 10, 30 anos. Mas a gente vai pegar a média. Tá? O beta eu vou explicar por último, que vai ser a cereja do bolo. Depois eu vou pegar uma outra informação, retorno de mercado. O que é o retorno de mercado? Na verdade, a gente vai buscar qual foi a rentabilidade da Bolsa de Valores dos Estados Unidos que rendeu nos últimos 10 anos. Eu também vou fornecer isso para você.
é de longo prazo, então a gente tem uma estatística aí de 50 anos, então ela tem girado aí em torno de 8%. Depois eu vou botar uma tabelinha aí para vocês. Tá? Então, em torno de 8%. Então, mas o que importa, o que é o RM? Então, eu vou lá e pesquiso essa informação. Então, está aqui, ó. Retorno de mercado é a rentabilidade média, né, do mercado de ações dos Estados Unidos, né, em determinado período, que a gente está chamando de 10 anos. Mas por que é colocado isso? Observe que ela está diminuindo o retorno de mercado menos o risk-free. Na verdade, quando eu faço essa conta aqui, eu estou querendo fazer o seguinte, eu quero acrescentar em cima do meu parâmetro, dessa minha estaca base, cujo risco é zero, qual é o outro risco que eu vou atribuir? Então, o segundo risco que eu vou atribuir é o risco proveniente do mercado. Então, como é que eu concluo isso aqui? Eu pego as taxas dos títulos, que, por exemplo, pode ser 2%, vamos chamar assim, seja 2%, né? E eu vejo o rendimento que dá, que é 8%, então eu vejo que o risco para eu ganhar mais dinheiro em função da minha estaca, do meu sustentáculo desta taxa aqui, vai ser, eu disse 2 e 8, né? Vai ser 6%. Né? Então, o risco que eu vou acrescentar a essa minha taxa base seria 6%. Por que é 6%? Porque entre a taxa livre de risco e as taxas de risco, para que eu ganhe mais, existe um diferencial, existe um risco. Então, é esse risco aqui que eu vou agregar à minha taxa base. Então, vocês estão observando que eu vou, no fundo, acrescentar um conjunto de risco em cima da taxa básica para que eu tenha minha taxa final, porque eu estou no mercado bastante instável. Bom, só que aqui ó, tem um outro componente que vai melhorar ou piorar o risco que tem, que vai ser o beta, que a gente vai discutir depois. Então, observem que, para eu acrescentar aqui, em cima da minha taxa base, eu tenho aqui um cálculozinho que a gente vai fazer para agregar o risco. No fundo, é o risco da empresa, qual o risco a empresa corre. Como é que eu calculo isso? Primeiro eu calculo o risco de mercado e depois, através de um coeficiente, eu vou aumentar ou diminuir esse risco. Mas por isso que eu vou ver isso aqui, vou conversar com vocês depois. Tá? Mas, em suma, no primeiro momento, imagina que isso aqui não tivesse, eu estou, na verdade, agregando a minha taxa base, né, só um instantinho, por favor. Eu estou aqui em briga com estou de briga aqui com a minha esposa, porque ela também trabalha no SEASC, e aí nós estamos um perto do outro, então quando um começa a falar, o outro também fala, a gente acaba não nos entendendo. Daqui a pouco vai dar briga. Quando dá, não briga. Mas é a realidade, né? Então ela acaba às 7 horas, então ela tem que já estar na hora de parar de trabalhar, né? Vida de home office, professor. É a vida de home office, exatamente, né? Então, assim, mas ela... cachorro latindo são os outros falando, né? E também, E aí acontece com vocês, criança pequena, pá, às vezes não tem um ambiente bom, é isso aí que a gente tem que ter uma certa compreensão também. Mas é assim, né? A gente divide aqui os espaços, tem que ter paciência, né? Mas que bom que ela acaba às 7 horas e a gente pode conversar um pouquinho mais. Então eu vou continuar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos conversar. Então então assim, ó, embora tenha essa sofisticação, e é importante, é só assim mesmo, no fundo, nós estamos agregando um conjunto de informações que estão medindo o risco, seja o risco de mercado, esse aqui é o risco da mercado, seja o risco depois com beta, o risco da empresa, né, porque isso aqui vai acabar, quando eu completar isso aqui, eu estou medindo o risco da empresa, né, que é o que nos interessa, e vou acrescentar mais essas outras variáveis que é fácil a gente identificar. Então, vou continuar mais um pouquinho aqui. Tudo bem por enquanto? Falem, por favor, tá? Eu não estou vendo vocês.
Então, o que a gente vai calcular? Uma outra variável que a gente precisa agregar nesta taxa, nesta nossa taxa básica aqui, é o risco Brasil. Né? O risco Brasil, que é dado por Alfa BR. O que é esse risco Brasil? São todos os problemas que nós temos aqui do sistema. O que é o risco sistêmico? Né? É aquilo que a gente não pode interferir. São políticas econômicas, são políticas de saúde, são aquele índice de desenvolvimento humano. Então, tem empresas, graças a Deus, tem empresas, né, que não são aliadas ao governo e que elas calculam isso para a gente. Claro, ela é toda uma empresa de consultoria, para elas informarem esse relatório, ela divulga, obviamente, mas cobra. Né? Mas o que é importante é um cálculo. Realmente, esse é um cálculo bastante sofisticado, que ela transforma esses aspectos subjetivos, né, aspectos qualitativos em quantitativo, e para ficar fácil para a gente chegar a um consenso de quanto é o risco do Brasil, é dado por pontuação. Esse risco do Brasil, não necessariamente, eles não calculam só do Brasil, calculo da Argentina, calculo dos Estados Unidos, calculo do mundo inteiro. Então, por exemplo, o do Brasil hoje, ele está calculado em 300 pontos. Que para nós calcularmos, colocarmos na fórmula, a gente vai dividir sempre por 100. Então, por exemplo, hoje está em 300 pontos. Se a gente for ver assim, por exemplo, qual que é o risco da Venezuela hoje? O risco país, vamos chamar assim, né? Risco país da Venezuela. Né? Então, a gente vai dizer o seguinte, olha, hoje, pelo que eu tenho informação, está em 2.500, 3.000 o risco da Venezuela, em função de toda aquela intempéries lá que eles estão passando. Né? Então, quanto menor o número de pontos, menor é o risco. Então, a gente vai utilizar isso para agregar. Então, como eu preciso de uma taxa, tudo isso aqui é transformar. Olha, eu tenho a taxa base, que é em percentual, tenho a diferença de duas taxas, que é em percentual, depois a gente vai ver o coeficiente, e vou ter esse risco Brasil. Então, também eu vou fornecer para vocês, não tem nenhum problema, ninguém precisa saber decorar isso, nem calcular, eu vou fornecer para vocês. Vamos trabalhar mais ou menos em torno de 300, 350 pontos. Se for 350 pontos, é 3,5% que a gente precisa colocar. Por que eu tenho que colocar? Porque é mais um risco. Então, eu estou colocando, pessoal, em cima dessa taxa aqui, um conjunto de riscos que se faz necessário para a gente chegar nessa taxa. Tá certo? Então, para eu entrar numa empresa, eu preciso ter chamado assim, uma taxa técnica, né? E depois a gente discute e compara com o mercado se essa taxa técnica que a gente calculou pode ser ajustado para cima ou para baixo. Se por acaso, olha só, são chamadas de agências de rating, né? A mais famosa é essa Standard & Poor's aqui. Então, na verdade, isso aqui a gente vai isso aqui é divulgado, por exemplo, em jornais mais financeiros, como o Valor, por exemplo, isso está lá. Risco país, está lá diverso. Está lá expondo. Mas uma maneira também, se vamos supor que a gente não encontre isso aqui, a gente tem uma maneira bastante simples de identificar o risco país. É quando a gente compara os títulos que não têm risco do mercado americano com os nossos títulos, né, ou com os títulos de países emergentes que são negociados internacionalmente. Então, da mesma forma que o Brasil capta dinheiro aqui no Brasil, ele também entra nas bolsas internacionais e tenta buscar investidores que queiram aplicar em mercados emergentes. Né? Então, a gente vê, por exemplo, então eu observo, hoje então como é que a gente mede o risco do Brasil? É bem claro, é pegar os títulos do Tesouro americano, por exemplo, que hoje está em torno de 2, 2,5, e comparar com os títulos nossos que estão sendo negociados lá fora. Por exemplo, está em torno de 8. Então, se nós diminuirmos, por exemplo, ali 8 menos os 2, vai dar os 6, ou diferente, se fosse 5, né? 5 menos os 2, vai dar 3. Então, esses 3%, essa diferença entre esses títulos de um mercado, de uma economia estável para um mercado de economia instável, esta diferença naturalmente está embutido, está calculado o risco. Por quê? Porque quando nós vamos expressar essa taxa na Bolsa de Valores, nós já estamos embutindo o risco. E aí eu sei,
Se eu pegar um título da Alemanha e comparar com o nosso título brasileiro, fizer essa separação, visivelmente e facilmente eu tenho essa diferença. Tá certo? Então, mas no primeiro momento, para nós, eu como tenho acesso a essas informações, e vocês também têm fácil, não precisa calcular dessa forma, eu já vou tabelar para vocês, já vou dizer para vocês. Então, vocês observem que, olha só, taxa livre de risco do mercado americano, a gente vai tomar como base o mercado americano, Estados Unidos, eu vou tabelar. Né? A taxa de retorno da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, eu vou tabelar, eu vou fixar. Né? Risco Brasil, vou fixar. Aí nós precisamos acrescentar mais outras duas variáveis. A inflação do Brasil, também eu vou informar. Então hoje, por exemplo, a inflação do Brasil está em torno de 5%. Né? Mas a meta do Brasil, como isso aqui é uma taxa de longo prazo, a gente vai trabalhar em torno da meta, né, do Banco Central, que é em torno de 4, 4,5%. Da mesma forma, a inflação dos Estados Unidos. A gente vai utilizar essa inflação, hoje pode ser que esteja um pouquinho mais alta, mas ela historicamente tem girado entre 1,8%, de 1,5% a 2%. Né? Então vocês observem que eu vou, no fundo, essa fórmula aqui, que é uma linguicinha aqui, né, ela ficou bastante fácil. Qual que é o objetivo? É que eu peguei uma fórmula de calcular a taxa do capital próprio, baseado nessa fórmula do Sharpe e do Linkler, e acrescentamos outras variáveis que acontecem no nosso mercado, na nossa economia instável, que a gente vai considerar como riscos. Isso aí, esses riscos a gente transforma numa taxa, num percentual, e simplesmente nós agregamos isso aqui. Tá certo? Em suma, é isso. O raciocínio é esse aí. Eu vou acrescentando, a gente chegou a um consenso de um conjunto, a um conjunto de informações que nós vamos acrescentar. Isso é verdade, Eduardo. Né? Nós estamos lascados mesmo, né? O que está aqui? Normal. Tá. Então, é isso mesmo. Né? Vocês observem que quanto mais o país tiver uma economia instável, mais a gente vai acrescentando taxas de risco aqui. Né? Vai aumentando. Né? Então, graças a Deus, no nosso caso, muitos autores só utilizam o risco Brasil, já é o suficiente. Mas eu gostei desse, eu uso o autor aí, o Asaf Neto, e ele sugere que a gente inclua como risco a diferença entre a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Na verdade, eu vou pegar essa diferença e vou acrescentar. Né? Então, isso é verdade. O Eduardo falou bem. Se fosse fazer um cálculo agora para investir nas empresas na Venezuela, se a gente fosse investir, eu acho que o conjunto de variáveis aqui aumentaria pelo menos em mais 5, 6 variáveis. Tá? Então, entendeu? Para calcular o custo do capital próprio, a gente vai utilizar uma taxa livre de risco e acrescentar outras variáveis que identificam o risco dependendo da economia que nós estamos. Numa economia extremamente equilibrada, é só o pretinho aqui. Numa economia instável, chegamos no consenso, no caso do Brasil, dessas 3. Né? E se fosse outros países, podem ser mais. Perfeito? Por enquanto, não tem nenhuma complicação. Todas essas taxas aqui eu vou fornecer para vocês sem nenhum problema. Né? O que eu preciso explicar para vocês é um fator importante, que é esse beta aqui. Ó. Esse beta aqui é a cereja do bolo, é o fator decisivo na determinação da minha taxa, dessa minha taxa de capital próprio. Então ela é decisiva. Né? Além de eu ter o risco de mercado, eu quero saber o seguinte, eu quero acrescentar o risco da empresa que eu vou entrar. Então, observe, além de todos esses que a gente conversou, eu ainda vou acrescentar esse risco da empresa. Esse risco da empresa
também é fornecido pelo mercado e ele é dado através de um coeficiente, de um número, né? Que eu, multiplicando por ele, eu aumento ou diminuo esse meu risco de mercado. Por isso que essa conclusão final aqui é o risco da empresa. Eu vou ter um percentual também baseado no risco de mercado acrescido do risco da empresa. Porque vocês poderiam me perguntar, bom, se todos os valores estão tabelados, o custo de capital próprio das empresas são iguais? Não, não são. Por que não são? Porque eu vou, embora esses valores sejam tabelados para a maioria das empresas, ou para quase todas as empresas aqui no Brasil, o beta é que vai ser o fator, o divisor de águas. Ela que vai me dizer por quê. Cada empresa tem o seu risco característico, né? Então é isso que vai diferenciar. E por isso que a gente vai estudar ele um pouquinho mais detalhadamente. Também é fácil de calcular, não tem problema. Eu vou explicar um pouquinho mais, mas no fundo ele é um número, né? É um coeficiente, na verdade, que vai aumentar ou diminuir o risco que eu estou utilizando. Com base em quê? Qual é o risco da empresa que a gente está considerando? Existem vários tipos de risco, mas o que a gente está considerando com maior ênfase é o risco financeiro, né? O risco de endividamento. É isso aí. Então diz a Bruna, o que muda é só o segmento da atuação da empresa, ou tem a ver com porte, capital. Isso, exatamente. Então, isso tudo a gente vai ver. Como é que eu vou calcular o beta? Eu vou calcular o beta da minha empresa, da empresa que eu quero utilizar. Então ela pode ser pequena, média ou grande. Eu vou ver em que tamanho que ela se encontra para comparar com outras, né? Vou também analisar a estrutura dela, né? Vou analisar o segmento e vocês vão ver que isso tudo é fornecido. Esse beta é fornecido o setor, o nível de endividamento da empresa, e aí é fácil identificar. Mas, em suma, o que tu estás falando, esse beta, o que vai diferenciar é exatamente o risco da empresa, com todas essas variáveis que a gente vai ver aqui, né? Que vai estar tudo embutido num coeficiente, mas o teu raciocínio está certo. Esse coeficiente vai representar toda a estrutura da empresa, se ela é grande, se ela é pequena, né? Se ela tem a ver com o setor, tem a ver com o setor que nós estamos utilizando, setores mais arriscados, outros menos arriscados, mas é isso mesmo, Bruno. É bem isso aí mesmo. Tá? Então vamos ver. Então vocês observem que, embora ela seja compridinha aqui, até agora eu só expliquei, vou dar essas informações para vocês praticamente tabeladas e não tem nenhum problema. O que eu vou precisar que vocês trabalhem um pouquinho vai ser nesse beta, que também não tem nenhuma dificuldade. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos ver aqui. Bom, então nós vamos fixar aqui, ó. Como é que eu identifico esse beta aqui, ó? Então, o coeficiente beta é medida do risco sistemático, do sistema da empresa internacional. Eu vou pegar os betas internacionais e depois trazê-los para o Brasil. Do mesmo setor, olha o que a Bruna falou, com estrutura operacional e financeira semelhantes, né, em determinado período. Então é bem aquilo que a Bruna falou. Então vamos lá. Então vamos ver, eu vou contar uma história para vocês. Claro que nós não vamos calcular. Só que, um momento só, pessoal. Dá para ver isso fora? Pô, são 7h30 já. Desculpa, pessoal. A briga é constante. Mas, ô professor, é que eu acho que ela falando aí deve te atrapalhar, mas pra gente aqui, a gente não estava ouvindo nada. Mas ela... Você não ouve? Eu acho que corta teu raciocínio, corta o meu raciocínio, ela fica murmurando atrás de mim, eu perco a concentração. Tranquilo. Mas ela saiu. Não, ela fala baixinho. Mas... Professor, nessa briga, acho que nessa briga aí o senhor encerra a aula e a gente vai para casa, né? Não.
Vamos aqui, vamos mais um pouquinho. Brincando. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente calcula, vamos ver como é que a gente calcula esse coeficiente. Ou como é que é calculado. Nós não vamos calcular. Eu vou explicar para vocês. Vocês são acadêmicos. Vocês não podem dizer o seguinte, beta, médio risco é um coeficiente. Obviamente que na prática a gente vai fazer dessa forma. Mas vamos aumentar um pouquinho o nosso conhecimento. Então, como é que eu meço o risco da empresa? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar de um determinado momento, vamos supor, por ano, né, o movimento da Bolsa de Valores. Ou seja, o índice da Bolsa de Valores. Ou seja, na verdade, a variação anual da Bolsa de Valores. Né? Porque a Bolsa de Valores representa, na verdade, o grupo econômico. Ali tem empresas de tudo quanto é tipo. Na verdade, quando ela sobe, quando ela desce, ela está refletindo o momento nervoso ou calmo da situação econômica do país. Então, observe. Então, a gente faz um acompanhamento. Na verdade, vamos chamar assim, os estatísticos fazem isso. Né? Se eu quero calcular o coeficiente, o risco da minha empresa, né, eu vou pegar a minha empresa. Né? Então, o que o estatístico faz aqui? O estatístico faz, ele pode calcular a da minha empresa ou do setor. Mas primeiro eu vou calcular da minha empresa, para ficar mais simples. Então, eu faço um acompanhamento exatamente individual da minha empresa. Peço para o estatístico calcular isso durante uns 10 anos. Um histórico aí dos últimos 10 anos. E aí a gente vai ter um gráfico assim. Ó. E aí, o que esse gráfico me diz? Vocês sabem que a gente se aparelha aí pelas fórmulas estatísticas, né? E aí tem uma fórmula que calcula, né, o coeficiente de variação, né, ou o coeficiente de correlação. Quem já fez estatística, se vocês já fizeram, vocês estão lembrando. O coeficiente de correlação. Ela vai mostrar, né, a relação, a intimidade que tem as bolsas de valores com a da empresa. E chegam num determinado número. E através desse determinado número é que a gente vai trabalhar. Mas deixa eu explicar para vocês como é que eu faço isso aqui. Eu não, na verdade, os estatísticos, né? Mas também não é uma fórmula tão difícil de entender. Então vamos entender o seguinte. O beta que a gente vai buscar, aqui ó, é um coeficiente, é um número, não é percentual, é um número, que varia, sei lá, de menos 5, geralmente menos 5 a mais 5. Né? Então, o que foi estipulado para a gente entender? O risco Bovespa, ou o risco, risco da Bolsa. Né? Então, eu vou mudar isso aqui, porque a Bolsa de Valores hoje não se chama mais Bovespa, antigamente era a Bolsa de Valores de São Paulo, hoje chama-se BR3, né? E por que é BR3? É Bolsa, Brasil e Balcão, que é as ações negociadas em balcão. Então, eu vou ter que alterar, deixa eu anotar aqui, que eu vou alterar essa informação assim, corrigir, slides, Bovespa, e beta. Tá, pessoal? Mas não tem problema, isso aqui não vai nos... Eu só quero deixar atualizado. Então, o risco, em vez de Bovespa, pode ser risco BR3, ou mais simples ainda, o risco da Bolsa de Valores do Brasil. Da Bolsa de Valores. Pronto. Então, a gente diz, os estatísticos determinados, tiveram um parâmetro, disseram assim, olha, quem entra na Bolsa está correndo 100% de risco. Então, vamos começar com 1. Né? Vamos botar como parâmetro 1. Esse 1 vem de 100%. Né? É o risco total de mercado. Tá? Ali é o risco máximo de mercado. Então eu quero comparar o comportamento da minha empresa em função desse risco da Bolsa de Valores. Tá? Então olha só. Então eu considerei 1. Então eu calculando lá o coeficiente de correlação, eu chego no número. Por exemplo, se eu chegar num coeficiente 2, a minha empresa chegar no coeficiente 2, eu estou dizendo que a minha empresa, ela caminha, ela se movimenta na mesma direção da Bolsa de Valores, ou seja, sobe ou desce, mas só que 2 vezes mais do que o resultado, do que der durante o ano ou que der durante o período que eu estou estudando.
Então, se a minha bolsa, durante o ano, variar 10%, provavelmente a minha ação variou 20%. Que bom, se isso acontecer de forma positiva, né? Mas, se essa variação for 2 e tiver esse coeficiente, também eu quero dizer que ela é uma empresa muito volátil, né? Uma empresa muito arriscada, muito sensível, né? Da mesma forma que ela trabalha, que ela quando positiva ajuda, vai para o bem, ela também pode trazer para o mal. Por exemplo, se a bolsa cair 10% durante um ano, vamos supor, o período que a gente esteja analisando, a minha ação vai cair 20%. Então, observem que tem que tomar cuidado. Então, quando positivo, é benéfico, mas quando negativo, é bastante prejudicial, é muito mais prejudicial. Mas o que a gente avalia aí, na verdade, é o coeficiente. Na verdade, é quantas vezes a minha empresa é mais arriscada do que o parâmetro que eu coloco, que é 1, que é em termos de mercado. Também, se a minha empresa tiver um coeficiente calculado de 0,5, por exemplo, diz que a nossa empresa ela tem uma situação assim mais ponderada, ela é menos arriscada. Por quê? Ela não anda totalmente aos sabores da bolsa. Ou seja, ela continua tendo o mesmo movimento. Se a bolsa subir, a minha empresa também sobe. Se ela cair, a minha empresa também cai. Só que ela vai cair de uma forma 50%, a metade. Então, se a minha empresa subir 10%, a minha empresa vai ter um rendimento só de 5%. Se ela também cair 10%, a minha empresa provavelmente a minha empresa vai ter uma queda de 50%. Então, o rendimento dela vai ser 5%. Então, eu quero dizer para vocês que quanto mais próximo de zero, menor o risco. Quanto maior for esse coeficiente, né, mais a gente diz que mais a empresa é arriscada. Pois é justamente esse coeficiente aqui, ó, depois eu vou continuar com vocês, esse coeficiente aqui que nós vamos utilizar, que ele vai multiplicar, vou até voltar aqui, ó, que ele vai ser agregado na minha fórmula lá, que vai dar o tom do negócio. Então, se for 2, significa que a minha empresa é arriscada. Então, quando eu multiplicar por essa diferença aqui, ó, eu estou aumentando o meu risco e, consequentemente, vai aumentar a minha taxa. Se por acaso for multiplicado por 0,5, eu estou minimizando o meu risco, porque a empresa então o risco que eu estou pedindo em relação ao mercado é menor. Eu não preciso ser tão salgado assim. Tá certo? Então é essa a função do beta, que ela vai regular o meu risco. E é muito interessante. Aqui eu botei, ó, 0, né? 0. É difícil nós encontrarmos essa taxa aí próximo de 0, né? É difícil. Geralmente as empresas têm um certo movimento. Mas eu coloquei em forma pedagógica, né? Quando o mercado não afeta, dificilmente o mercado não afeta as empresas. Se o mercado é composto desse conjunto, desses setores de empresas aí. Então, eu observo que eu estou trabalhando aqui com betas positivos, né? E agora eu vou trabalhar com beta, aí às vezes eu encontro beta positivo. Então, tudo que eu expliquei aqui é a mesma coisa. A única diferença é que quando aparecer negativo, eu tenho uma informação diferenciada. Eu quero dizer que o meu movimento é contrário ao movimento na bolsa. É uma movimentação oposta à direção de mercado. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos supor, se for 0,5, for menos 0,5, o que está acontecendo? Significa, primeiro, o negativo significa que ela vai trabalhar oposta ao movimento de mercado. Ou seja, se a empresa subir, a minha empresa tem a tendência de descer. Se o mercado cair, a minha empresa tem a tendência de subir. E aí eu vou multiplicar por 0,5. Tem aquele negócio. Se a minha empresa subir 10%, se o mercado subir 10%, a minha empresa vai cair 5%, o inverso.
o cálculo, a conta é a mesma. Apenas a situação é uma situação inversa. Isso aqui, poucas empresas acontecem e não é muito duradouro, é só um período. Vou dar um exemplo. Né? Se, por exemplo, essa minha empresa que eu estou analisando ela for -1, então o que eu vou dizer o seguinte? O que eu vou dizer? Primeiro, negativo, ela vai trabalhar inversa o comportamento da bolsa. Se a bolsa subir 10%, a minha empresa vai cair 10%. Quer dizer, né? Então, a taxa é a mesma, a posição é diferente. E se fosse ao contrário aqui, -2, a mesma coisa. Primeiro, se é negativo, a minha empresa vai trabalhar ao contrário. Então, se a bolsa subir 10% e a minha empresa for -2, a minha empresa vai cair -20%. É só multiplicar o coeficiente. Né? Isso aqui, na verdade, pessoal, é um fermento do risco. Ou ela aumenta ou diminui. Ou na mesma direção de mercado, ou na situação contrária do mercado. Eu estou explicando isso aqui para vocês, mas isso aqui é muito simples aplicar na fórmula. Eu vou fornecer esses dados aqui, vocês simplesmente vão agregar na fórmula, e aí essa fórmula vai dar o tom de que taxa, junto com os demais variáveis, vai dizer qual é a taxa que eu vou calcular. Estão observando que eu estou explicando isso aqui para vocês no sentido de ilustrar, né, da onde que vem, para saber de onde que vem. Então, lembra quando vocês estudaram estatística? Então, tudo nesse nosso curso aí, ela tem uma determinada função. Né? Que função é? Embora esteja lá no final, sempre é bom cada professor procurar trazer as informações teóricas aplicadas à prática. Então, agora, por exemplo, na estatística, né, talvez vocês tenham até esquecido, mas vocês com certeza já calcularam alguma coisa chamado coeficiente de correlação, talvez de produtos, no marketing, alguma coisa assim, e aí a gente está usando aqui na área de mercado de capitais. Perfeito? Então eu vou continuar ilustrando mais aqui para vocês, mostrando assim, ó, isso aqui ó, a gente encontra, por exemplo, em tabelas, isso aqui é divulgado. Né? Então, aqui ó, até as empresas brasileiras também calculam, mas eu não vou usar essas da brasileira, vou usar sempre as internacionais, que eu digo que eu vou depois ajustá-la. Né? Mas eu quero dizer para vocês que tem aqui, ó, eu tenho as empresas, né? As empresas, e o beta é calculado. Observa, 0,11, 0,26, né? Aqui são betas bem próximos. Até o que eu poderia dizer aqui? Que a maioria, que 99% são positivos, apenas uma negativa aqui, depois já vamos conversar. Então são todas elas positivas, todas elas caminham na mesma direção do mercado, e eu posso dizer que cada uma delas são empresas que eu chamaria de com baixo risco. Se a gente for analisar e conhecer, a gente conhece a Aracruz, né, que faz papel, celulose, Ambev, Bradesco, são Vale, Embraer, Petrobras, Suzano. Então são todas empresas de porte que estão bem situadas financeiramente e que, olha só o que representam, né? O que responde, com betas mais baixos, né? Com risco mais tranquilos. Não é isso? Bom, quando é que acontece aqui, por exemplo, negativo, né? Trabalho no mercado? Por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma imobiliária, vamos chamar assim, de grande porte, né? Que até minhas vendas são internacionais. Vamos florear um pouco. Então, eu tenho uma imobiliária internacional, né? Vende terrenos, né? Mansões, etc. E aí, eu vou fazer a comparação, quero saber qual que é o risco dessa minha empresa. Se eu for utilizar neste período da pandemia, vai aparecer um coeficiente negativo. Por quê? Porque ela vai andar contrariamente ao mercado. Porque eu pesquisei um pouquinho, dizem que o mercado imobiliário, nesse momento de pandemia, as pessoas estão preferindo fazer, em vez de aplicar na bolsa, que tem sempre caído, por a pandemia estar enfraquecendo a bolsa, né, os ativos reais estão se valorizando, a gente está querendo ter mais segurança. Isso acontece também em momentos de guerra, por exemplo. Né? Então, a situação econômica está ruim,
o país está quebrado, então eu começo a buscar ativos reais. E as empresas que trabalham com ativos reais, por exemplo, como ouro, minérios, etc., elas vão estar se fortalecendo. Então, provavelmente, nesse período de instabilidade, essas empresas vão ter um coeficiente negativo. Então, vão trabalhar inversamente ao mercado. Quando o mercado, a Bolsa de Valores, cai, ela vai subir, porque é uma preferência pelos investidores de ativos reais. Né? É mais ou menos, dar um exemplo assim, ó. Quando o mercado está bastante instável, a economia nossa está instável, o que acontece com o dólar, que é um ativo forte? Né? Ele se valoriza, ou até vamos chamar assim ouro, vamos supor, o ouro se valoriza, que é um ativo real, um ativo em que me dá segurança. Né? Então, eu tiro o dinheiro da Bolsa, e aí, de certa forma, a Bolsa é enfraquecida, porque as empresas não estão bem, e os ativos reais se fortalecem, né? Vão contrário ao movimento da Bolsa. Então, aquelas empresas que vendem esse tipo em momentos de crise, elas provavelmente vão ter um coeficiente negativo. Então, isso tudo, doutor, isso aqui é a Vale do Rio Doce, CVRD. Acho que agora não é chamado de Vale do Rio Doce, é só Vale, né? Trabalha com minérios e etc. Então, eu quero dizer que isso então pode existir. São muito poucas e em algumas situações específicas, mas se a gente está trabalhando nesse nível, se a gente está trabalhando com uma empresa desse nível, isso pode acontecer. Está claro isso? Então, só para explicar. Vamos continuar aqui mais um pouco. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Tá. Bom, eu quero dizer para vocês que o único trabalhozinho que nós vamos ter é ter que ajustar esse beta. Porque o beta que eu vou fornecer para vocês é chamado beta do setor. E a gente vai utilizar o beta alavancado. Né? Por que é o beta alavancado? O beta alavancado é um beta mais preciso. Quando eu estiver trabalhando com uma determinada empresa, eu vou analisar o meu setor. E aí eu vou procurar esses coeficientes que são calculados baseado no setor da empresa, ou indústria, ou comércio, etc. Porque fica até mais fácil eu encontrar esses indicadores. E depois eu fidelizo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse beta e vou transformar no perfil da minha empresa. Então, voltando. Então, o beta, existem também betas alavancados, tá certo? Existem betas alavancados, já disponível no mercado. Mas eu gosto de utilizar o beta recortado para a nossa empresa. Então, eu pego, geralmente, o beta do setor, ou seja, o que é o beta do setor? É o mesmo cálculo, utilizando um segmento de uma empresa, o qual eles retiram endividamento, né, para chamar isso de beta de setor. Então é todo um cálculo específico, né, isso também não vou passar para vocês, eu também no momento não domino, mas eu tenho essa informação, que o beta do setor são betas que representam um determinado setor tirado do nível de endividamento. Bom, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esta informação e vou acrescentar o risco da minha empresa, vou colocar o endividamento nessa empresa. Por isso que eu vou trabalhar com beta alavancado. Perfeito? Então eu vou mostrar para vocês como é que se calcula esse beta alavancado e talvez seja o único o pequeno trabalho que a gente tem que fazer, é fazer ajustar essa informação. Por quê? Porque é aquilo que eu disse para vocês, aquilo que a gente conversou. Se eu tabelar as demais variáveis, eu quero dizer para vocês que qualquer empresa que eu trabalhar, eu vou ter a mesma taxa. E eu disse para vocês, o que vai diferenciar de uma empresa para outra exatamente é o risco da empresa. Né? Porque os demais riscos são mais sistêmicos. Né? E eu vou trazer o risco mais que não seja do sistema, seja mais da empresa, mais micro. Né? E por isso que eu vou utilizar.
Como é que a gente faz isso? Olha só, tem uma fórmula aqui, parece complicada, mas não é. Olha só, eu vou informar para vocês o BU, que é chamado o de unleveraged, né? Não endividado, ou seja, beta do setor. Então, nosso BU, que eu vou manter, que é o internacional, vai ser beta do setor. Esse coeficiente eu vou dar para vocês. Aí eu vou pegar a empresa que eu estou trabalhando e vou pegar o endividamento dela. Como é que é o endividamento dela? Passivo oneroso e patrimônio líquido. E vou utilizar essa relação aqui. E depois tirar o imposto de renda da empresa para ter o benefício fiscal. Observa como é simples? Então eu vou trabalhar com esse BL. Esse BL que eu digo que vai ser o diferencial da minha empresa. Eu forneço isso aqui para vocês vão no balanço, pegam essa informação, o imposto de renda vocês já sabem como calcular, faz essa continha aqui muito simples e a gente vai ter o beta alavancado. Perfeito? Então, tranquilo. Se eu quiser dar um exemplo para vocês aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, eu quero calcular o beta alavancado de uma empresa. Essa empresa do balanço simplificado, eu informei que era 0,75. E que o endividamento médio dela, eu já fiz a conta aqui, já fiz essa divisão. Para não botar os valores financeiros, eu já fiz a divisão. É 31,2%. Ou seja, peguei o valor financeiro do passivo oneroso dessa empresa que está simplificada, dividi pelo patrimônio líquido e encontrei 31%. E disse também que o imposto de renda é 34%. E aí eu simplesmente substituo na empresa e tenho o meu beta alavancado. Por que eu tenho isso aqui? Observe, o beta do setor sempre vai ser mais baixo do que o beta alavancado. Por quê? Eu vou incluir uma variável de risco a mais. E essa variável de risco é baseada no nível de endividamento da empresa. Então, voltando, o único esforço que vocês têm que fazer é calcular o beta alavancado. O resto está pronto, acrescenta na empresa e soma. E aí está resolvido o problema. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é apenas um exemplo, eu quero mostrar é esse aqui. Ó. Então, o que vai ser... Observem que o nosso... Eu também modifiquei aqui a fórmula original é custo de capital próprio, é sem o L. Mas, com a ajuda aí dos nossos colegas anteriores aí, a gente vai chamar de QEL alavancado, ou seja, custo de capital próprio, levando em conta o endividamento da empresa. Então, olha só, na hora de colocar na empresa, a fórmula geral não chama BL, chama B. Por quê? Porque se eu tiver condições de encontrar o beta da minha própria empresa calculado certinho, eu não preciso fazer mais cálculo nenhum. Mas no nosso caso, como a gente tem dificuldade, muitas das nossas empresas, a gente nem trabalha, elas não são cotadas no mercado de capitais. Né? Então eu tenho que fazer por osmose, por aproximação. Eu vejo o setor da minha empresa, como disse a Natália, vejo o perfil da minha empresa, vejo o tamanho da minha empresa, e aí eu procuro essas informações, o qual eu vou fornecer para vocês, e vocês, se trabalhar no mercado, vão ter essas informações, saber o caminho onde buscar. Eu informo o beta do setor, o mais próximo da minha empresa, e depois eu ajusto o risco dela baseado no nível de endividamento. Então, a nossa fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui. Da mesma forma que a gente vai trabalhar com custo de capital de terceiros, não vai chamar só de KI, vai chamar de KIL, que é o custo de capital de terceiro após o desconto do imposto de renda. Este QEL aqui, nós vamos trabalhar o quê? É o custo de capital próprio, levando em conta o nível de endividamento. Observe, olha só como é que calcula, olha só que moleza que se calcula isso aqui. Ó. Embora esses dados aqui estejam um pouco desatualizados pelo momento de hoje, mas não impede o exemplo. Vou pegar o risk-free, que no momento é essa taxa, vou botar meu coeficiente, vou utilizar o retorno de mercado, o risk-free, o risco Brasil, a inflação, etc. Tal. Colocando isso aqui tudo nessa fórmula aqui, ó, que vocês vão ter essa informação aqui, ó,
8, 3, só que não vai ser 8, tá? 3,5, 4,5, isso tudo vocês vão ter. E só precisam ajustar o beta do setor para o beta alavancado. E calcular, e nós temos essa informação. Essa informação é aonde que eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Exatamente aqui, ó. Lembro para vocês como é que eu cheguei nesse 18,5? Fiz todo um esforço, né? Teve o esforço para aplicar, tive o esforço para explicar, mas o cálculo continua sendo simples. Então, o meu objetivo geral, meu objetivo geral é chegar no VAC, né? No custo médio ponderado de capital. Observe, só que quando a gente for trabalhar na vida real, nós vamos ajustar um pouquinho a fórmula geral. O QIL, custo de capital de terceiros após o desconto do imposto de renda, e o custo de capital próprio, levando em conta o nível de endividamento da empresa. Essas informações aqui já está expresso no balanço, que é o volume de empréstimo que a gente captou. Esses 10 mil foram os investimentos que está no capital social, que os investidores fizeram. Tem essa taxa, e aí a gente calcula a taxa média ponderada, essa que é aquela mesma que a gente calcula para as notas. Né? Que é aqui, ó. Que eu vou facilitar para vocês aqui o cálculo do piniquim aqui, ó. Existe essa fórmula matemática, né, que é a correta, mas nosso objetivo é simplificar a nossa vida aqui. Isso é para vocês conhecerem. Mas o que a gente vai usar, essa é a maneira como a gente calcula nossas notas, né? Vou pegar o passivo oneroso, que está na posição de peso, do peso. Vamos trabalhar se fosse notas. O passivo oneroso é o peso que eu vou dar, é o volume de recurso. Vezes o QIL, que é a taxa. A taxa seriam as notas. Então, a taxa, vezes por um determinado preço, vamos supor que eu tivesse feito 2 provas. A nota da prova vezes o peso da primeira prova e a nota da segunda prova vezes o peso que foi dado. Ou seja, vou pegar a taxa de capital de terceiros, multiplicar pelo volume de recursos que eu peguei, e vou pegar a taxa de capital próprio que eu calculei e vou multiplicar pelo volume de recursos que eu tenho. Está aqui, ó. Tudo aqui de forma simples, né? Neste caso aqui, a gente pode utilizar até diretamente aqui, ó, o meu objetivo é sempre simplificar. Não vai alterar o resultado. O ideal é que o certo matematicamente teria que botar 0,09 ou 0,185. Mas quando se trata em cálculo de média ponderada, eu posso trabalhar desta forma, né, que já dá o cálculo para mim direto. Isso tudo para favorecer. Ou então, vocês podem utilizar a fórmula matemática de origem. Né? Moral da história, para terminar, é isso aí que eu cheguei. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que esta informação aqui provém desse esforço aqui que a gente fez, e ela é muito importante para nós, porque ela é considerada aquilo que a gente chama de taxa mínima de atratividade, ou, melhor ainda, custo mínimo de atratividade. Significa o seguinte, que a empresa carrega um custo e qualquer investimento que eu for fazer, eu tenho que estar atento, que tem que ser no mínimo 16,2. Tá certo? Para a empresa poder não ter problemas. Mas é claro que a gente nunca vai querer que o custo seja igual à receita, que aí eu ganho 0 e todo o meu esforço não rendeu em nada. Tem que ser, tem que ser uma taxa bem superior a 16, tá? 18, 20, cada um vai estipular o quanto está a fim de ganhar. Perfeito? Bom, por enquanto, hoje nós vamos ficar até aqui. Né? No nosso próximo encontro, eu vou dar mais uma burilada sobre esse ponto, eu vou continuar. Na verdade, o conteúdo aonde eu queria chegar era exatamente aqui, como é que se calcula o custo médio ponderado. Do que eu vou explicar é apenas um verniz, é um entendimento mais acadêmico para vocês terem essa ideia. Não pensem que é importante, mas ela é muito importante. Até diria o seguinte, às vezes, para facilitar mais o cálculo, o entendimento teórico nos propicia muito a resolução dos problemas. Perfeito?
Bom, deixa eu só fazer a nossa chamada aqui, eletrônica. Já chamei todos os nomes, já estão liberados. Então é isso, pessoal. Então no nosso próximo encontro a gente vai dar mais uma conversada. O que eu quero dizer para vocês? Nós estamos se aproximando lá do dia 20 e eu estou esperando que vocês me cravem de perguntas, até para eu saber em que ponto de conhecimento vocês estão. Né? Então, no próximo encontro, eu vou terminar esse capítulo. Essa nossa avaliação vai ser considerando o capítulo 1, que é aquela parte teórica, as considerações gerais de administração financeira, o capítulo 2, que é desempenho operacional e alavancagem financeira, e o capítulo 3, que é o cálculo do custo médio ponderado de capital, em cima de ações, em cima de empresas reais. Então vocês têm, por exemplo, eu já deixei disponível no Moodle 3 exercícios para calcular o VAC, para calcular o nosso custo médio ponderado de capital. Ou seja, empresas que estamos montadas de forma acadêmica, né, com todos os conceitos, né, que não tenha valor. Que eu forcei todos os conceitos em cada balança, até que vocês já tiveram conhecimento, e botei mais 2 empresas, a VEG e a Archer, né, que são boas empresas que dá para ter um entendimento tranquilo, para ter uma visão geral, verdadeira do mercado. Né? Por isso que eu mantenho esses 2, ainda estou mantendo, né? Depois eu mudo, mas esses 2 aqui, elas elucidam bem qual é a aplicação na vida real. Então, eu espero que no próximo encontro vocês já tenham dúvidas, vão fazendo os exercícios, eles estão aí se acumulando, né? E espero que vocês tirem dúvidas. E se já tem a resposta, se não tiverem dúvidas, tudo bem. Parabéns para vocês. Beleza? Então, estou à disposição mais uns minutinhos aí. Boa noite para vocês e até quinta-feira. Certo? Para a gravação.